Olá, tudo bem com você? Mais uma vez, professor Hernani. Hoje quero falar um pouquinho com você sobre sociologia do trabalho, né? Sobre a questão do trabalho, evolução do trabalho, que coisa boa, né? Vamos lá comentar um pouquinho, vamos lá conversar um pouquinho, espero que eu te ajude nesses comentários, né? Como surgiu a sociologia, propriamente dito, a sociologia do trabalho? Surgiu no século XVIII e foi marcada por grandes transformações mundiais na sociedade, fazendo o homem analisar a sociedade, a consolidação do capitalismo, né? Nós temos aí a Revolução Francesa, que muda o mundo, coloca a burguesia no patamar, né, no patamar mais alto, detona com o absolutismo, a Revolução Industrial, né, que faz gerar a globalização, um novo modo de pensar na humanidade, né? Os grandes pensadores como Auguste Comte e Émile Durkheim, não é verdade? O trabalho nas diferentes sociedades. Nós temos o trabalho na sociedade tribal, né? Aquela sociedade que é cercada de ritos e de mitos. Nós somos cercados de ritos e de mitos, né? Nós, enquanto pessoas modernas que nós nos achamos, nós somos cercados de ritos e de mitos. Nós acreditamos em coisas que não existem, mas nós precisamos acreditar para sobreviver. Nós fazemos rituais todos os dias, por exemplo, lavar o rosto todos os dias, almoçar, ter uma hora de descanso, ir ao trabalho, participar das celebrações, dos cultos religiosos, são rituais, né? Casamentos, etc. e tal. As relações familiares entre as tribos, né? As tribos tinham uma relação familiar muito grande, graças a Deus nós herdamos algumas coisas, eles paravam para festejar, eles paravam para comer, etc. e tal, né? A questão da caça e pesca, as comemorações, o trabalho dividido entre grupos sociais, né? Nas tribos, por exemplo, eles dividiam o trabalho e cada um fazia um trabalho. Por exemplo, cada grupo era incumbido de caçar e pescar um dia na semana, uma semana, talvez, não sei como era essa divisão, mas por isso eles não trabalhavam tanto, né? Às vezes se eles conseguissem alimentação em 15 minutos, 30 minutos, 3 horas, era o que eles trabalhavam por dia, porque eles não tinham necessidade de acumulação primitiva de capital, de guardar as coisas. A mãe natureza fornecia tudo que eles tinham, né? A questão religiosa de acreditar no Deus Sol, na Lua, na água, na Mãe Natureza, né? O que não difere muito das religiões cristãs, porque nós acreditamos num Deus único, num Deus que criou todas as coisas. E se esse Deus criou todas as coisas, ele criou também o Sol, a Lua e a natureza. Então tem um pouquinho da nossa religiosidade também, né? E nas tribos indígenas, na sociedade tribal, nós temos o sentido de unidade, as pessoas se unindo, as pessoas vivendo em comunidade, o que é difícil acontecer hoje, né? Porque hoje cada um chega no horário, as pessoas têm medo umas das outras e por aí vai, né? O trabalho na sociedade greco-romana, né? Nós tínhamos a distinção entre o trabalho braçal, o trabalho artesão e atividade de cidadão, né? Era bem diferente, todos dependiam uns dos outros, né? Nós tínhamos o labor, né? Que entendia-se por esforço físico voltado para a sobrevivência do corpo humano, né? Quer dizer, aqueles que trabalhavam, aqueles que faziam as plantações, aqueles que pegavam no pesado, né? A poiesis, ou seja, o ato de fazer, de fabricar, de produzir com as próprias mãos, o artesão, né? É bonito, por exemplo, hoje com a industrialização, você tem aí, produz-se um carro, todos os carros são iguais, porque são produzidos por máquinas, mas se você pega um quadro pintado, uma arte feita por um artesão à mão, todas são diferentes, porque é praticamente impossível você fazer algo sempre igual, milimetricamente igual. Pode ser parecido, e isso deve valer, né? Porque você tem que pagar pelo esforço, pela criatividade do artista. A praxis, né? A utilização do discurso voltado para o bem-estar social, a política, né? O discurso, o falar bem, a retórica, isso é muito bom, né? O trabalho na sociedade grego-romana não era constituído somente por escravos e senhores. Existiam outros trabalhadores também, né? Mineiros, meeiros, aquelas pessoas que dividiam, né, com seu patrão, cada um ficava com a metade. Os diaristas, aqueles que trabalhavam por dia mediante um pagamento, os assalariados, tá? Não havia o escravo que trabalhava na terra,
mas na administração, né? Ricos notáveis viviam de rendas, não é verdade? A sociedade feudal, a terra na sociedade feudal é a principal fonte de renda, né? Principal fonte de renda. Transformações nas relações de trabalho, quer dizer, muda um pouco, né? Já começa uma exploração maior. O fim do Império Romano, a fragmentação do Império Romano. O Império Romano acaba ficando muito grande, que eles não conseguem administrar, então vai criando outros, né? Outros exércitos. Com a fragmentação do espólio de guerra, né? Cada vez que o Império Romano conquistava alguma coisa, seus comandantes iam ganhando terras e formando burgos, né? Formando cidadelas ou cidades-estados. Trabalhadores têm direito ao usufruto da terra. Os trabalhadores acabavam tendo direito ao usufruto da terra. Às vezes, para os senhores, eles tinham tanta terra que era melhor o trabalhador usar a terra e pagar um pouquinho de imposto para esse senhor, né? Na sociedade feudal. A propriedade feudal era composta da aldeia, dos camponeses, da floresta, das pastagens, da casa grande e da igreja que estava sempre presente, né? Sempre dominando. Nós temos aí uma visão da sociedade feudal, né? Eles faziam rodízio entre diversas glebas de terra, plantavam numa deixava a outra descansar e já estava preparando a outra, né? Sempre uma delas descansava. Acima no topo aí vocês estão vendo, estava o rei, né? A nobreza parasitária do lado, o clero também, esses que não pagavam impostos, que estavam vivendo às custas do rei, e o povo embaixo, né? O povo que sustentava a nobreza, que pagava os impostos e trabalhava para o rei nas obras e nas guerras, né? Mais ou menos 3% da sociedade estava entre a nobreza, o clero e o rei. E os restos, 97%, o povo, né? O uso do tempo no trabalho. O ser humano usa o tempo do trabalho como sendo um bem escasso. A grande força da comunicação, do rádio, né? O tempo no trabalho, o tempo ele é inelástico, né? Mas muitas vezes nós queremos que o tempo se estique mais. Por quê? Porque diante de tudo que nós buscamos, da tecnologia, às vezes nós precisamos de mais. Às vezes para suprir a tecnologia, para suprir os gastos, né? Às vezes nós queremos usufruir de mais comunicação, de aparelhos novos, de internet, de televisão, de novas tecnologias, nós precisamos de mais dinheiro. E às vezes nós temos que trabalhar muito, muitas vezes nós passamos mais tempo trabalhando do que em casa. Nós esquecemos às vezes um pouquinho a saúde e o lazer. Né? Hoje o mercado exige uma educação de qualidade, né? Nós reclamamos da falta de tempo, mas esse tempo ele foi sempre dessa forma e vai continuar sendo. Nós que temos que nos organizar, não é verdade? Olha, hoje as pessoas precisam de polivalência, né? Hoje as pessoas não são como antigamente, as pessoas hoje precisam saber várias coisas, tem que fazer muita coisa. Muitas vezes o secretário, ou o assessor, ele às vezes tem que buscar no aeroporto, ele às vezes tem que buscar alguém na rodoviária, às vezes ele precisa varrer o chão, às vezes ele precisa fazer coisas que não é da alçada dele, né? Não é verdade? E muitas vezes isso causa muito estresse. A modernidade causa estresse na gente, deixa a gente maluco, deixa a gente doido, né? Então a modernidade causa muito estresse e muitas vezes as pessoas não estão preparadas. No entanto, que na atualidade nós sabemos que o grande problema da humanidade, tirando, né, o Zika e a chikungunya, a dengue, né, que evoluiu também, é a questão meu Deus, me faltou a palavra. Quando as pessoas ficam muito tristes, né? Quando as pessoas ficam abandonadas, do estresse, meu Deus, eu vou lembrar, né? Então o trabalho na sociedade capitalista, é importante deixar claro, lembrei, voltando ali, a depressão, né? Hoje o grande mal da humanidade é a depressão. O trabalho na sociedade capitalista, é importante deixar claro que não existia uma única sociedade capitalista. Continuem-se nas mais diversas regiões do planeta, propriedade privada, trabalho assalariado, sistema de troca, divisão. Então não existia uma sociedade capitalista definida, existem várias sociedades, cada grupo diferente, cada lugar diferente, né? O trabalho na sociedade capitalista. O capitalismo praticamente se constitui na Europa, né, a bola da vez, o eurocentrismo, aquela coisa toda. Na Inglaterra, por quê? Na Inglaterra surge a Revolução Industrial,
né? A transição do feudalismo para o capitalismo, olha lá, ó, tá falando aí embaixo, não sei se dá para você ver aqui no vídeo, vou aproximar um pouquinho mais para você ver, ó, o eurocentrismo, a Europa como sendo o centro do mundo. A Europa ditava as regras, né? Ditava as regras, dizia que a questão do branqueamento da sociedade, do homem branco, das ideias, levar o cristianismo e tudo isso aí que vocês já estudaram em história e já estão cansados de saber, só recordando um pouquinho, né? O trabalho na sociedade capitalista. O trabalho se transforma em mercadoria quando ele pode ser comprado ou vendido, né? Muitas vezes as pessoas não tinham mais a ferramenta de trabalho, elas perderam a ferramenta de trabalho. Então o que elas têm que fazer? Elas têm que vender a sua força de trabalho. A única coisa que ela tem é a sua força de trabalho, que às vezes é vendida por muito pouco, né? Às vezes você vende, você ganha um salário mínimo muito pouco justo, porém a força de trabalho, você não tem mais nada para ser vendido. Então o trabalho se transforma em mercadoria, o trabalho se transforma em força de trabalho, que se transforma em mercadoria, que pode ser comprado ou vendido. Para aquele que se transforma em mercadoria, é necessário que o trabalhador seja desvinculado dos meios de produção, né? Para que o trabalho se transforme em mercadoria, ele tem que ser desvinculado dos meios de produção, ou seja, você não é dono, você não é o patrão, você é empregado, você é subalterno, você vende a sua força de trabalho, né? O seu trabalho, ele é vendido, a única coisa que você tem para vender. Agora, se você é dono da produção, você é o patrão. O trabalhador deixa de ser dono das ferramentas, ó, revendo aí, né? Deixa de ser dono das ferramentas de trabalho. Para isso nós tivemos os cercamentos, a expropriação dos camponeses, o poder da igreja, um batalhão de pessoas que tinham apenas a força de trabalho, né? A influência da igreja nos meios de trabalho. Antes a igreja dizia que o trabalho era uma forma de castigo. Depois com a chegada do protestantismo, a igreja volta atrás e diz que o trabalho é uma virtude, né? Aí vai de encontro à necessidade da sociedade de trabalhar, do capitalismo, das indústrias, né? Da revolução industrial. Aí diz que quem não trabalha é que está cometendo um pecado, né? Antes a igreja dizia que não era pecado porque a própria igreja não trabalhava, fazia parte da grande nobreza parasitária, né? O trabalho se transforma em mercadoria quando ele pode ser comprado ou vendido. A burguesia comercial, né, compra o trabalho, a burguesia industrial compra o trabalho e as pessoas só têm o seu trabalho para ser vendido, né? Tá aí uma demonstração. A estratificação social. O que é a estratificação social? É o processo que coloca as pessoas de uma sociedade em camadas sociais, em estratos diferentes, segundo as condições econômicas, a de nascimento. A sociedade atual é estratificada de acordo com as condições econômicas dos indivíduos. Por exemplo, a estratificação social por casta, né? Nós temos muito isso em países, na Índia, em países que ainda resistem em ter essa mudança, né? A casta é uma camada social hereditária, tá ali, ó, dá para vocês verem, um sistema endógama, ou seja, um sistema em que os acasalamentos, né, sistemas em que os casamentos, as uniões, se dão entre indivíduos aparentados. Essa questão do acasalamento aí foi brava, né? Quer dizer que as uniões se dão através dos indivíduos aparentados relacionados pela mesma ascendência. Quer dizer, nasceu em determinada profissão, você não vai ter condições de ascendência social. Quer dizer, você não vai crescer, você vai continuar daquela mesma forma. Pode se casar com pessoas da mesma espécie, né? A estratificação por estamento, quer dizer, predominou na sociedade feudal na Idade Média, ou seja, uma forma de estratificação mais aberta, um pouquinho que a casta. Permite certa mobilidade social entre outra camada, principalmente na situação econômica do indivíduo, né? Aquela coisa que o pai
arrumava o casamento para a moça com interesse, né? Até questões absolutistas. O rei da Escócia prometeu a sua filha para o rei da Jordânia, por exemplo. Né? Foi um exemplo apenas. Então era acordos comerciais que era mais aberto, que não ficava na mesma sociedade. E uma vez ou outra casava-se por amor, o que era muito difícil. Né? A classe social, que é a mais usada hoje, né? A classe social tem os seus valores, as crenças, os ideais. O lugar dos indivíduos na hierarquia social é determinado por sua situação econômica, né? Os indivíduos com a mesma posição na escala social recebem as mesmas informações. A ascensão de uma classe inferior a uma superior, quer dizer, hoje já na classe social já pode escolher, né? Quem casa com quem, mas muitas vezes ainda se casa por interesse, porque participa de uma classe social, você não vai querer casar com uma classe mais baixa, ainda o interesse social ainda é muito grande, né? Vamos ver aí, ó, camadas superiores minoritárias apoderam-se das profissões de maior prestígio e são formadas pelos indivíduos ricos, exercem autoridade sobre as outras camadas inferiores. Ponto de tensão entre as camadas, né? Ponto de briga, de lutas e por aí vai. Por quê? Por exemplo, uma pessoa mais pobre hoje tem condições de fazer medicina no Brasil? Tem, mas tem que estudar demais. E muitas vezes ele não tem tempo para estudar, ele não consegue estudar. Então é uma profissão que ganha muito. Uma profissão desvalorizada hoje é a profissão de professor. E é engraçado que todas as pessoas passam pelo professor. Todo mundo tem que aprender com o professor. E no Brasil, principalmente em Minas Gerais, é muito desvalorizado, né? Faz propagandas e muita coisa por aí, mas a desvalorização é fora do comum. A própria sociedade fala que valoriza a educação, mas fala para o seu filho ser médico, ser outra coisa. Você fala que vai ser professor, todo mundo quer tirar de cabeça. Não é fácil, mas é uma profissão valorosa, é uma profissão de muita categoria, que eu tenho orgulho de ser professor. Sociedade humana do Brasil na primeira década do século XXI, aí como que tá, né? A primeira, aí no topo, né? Uma sociedade bilionária, que tem 1% da sociedade. Em segundo, a sociedade rica, né? Em terceiro vem a camada média alta, né? Em quarto, a camada média. Segunda, camada média baixa. 6, o pobre. E o 7, abaixo da pobreza, né? Então por aí nós temos a camada média e a camada média baixa, que mantém a sociedade funcionando. Elas que trabalham para os ricos, para a sociedade alta, e elas que também dão emprego e que sustentam a camada pobre e abaixo da pobreza, né? Acumulação primitiva de capital é o processo resultante de vários fatores, quer dizer, o ajuntamento de riqueza. As pessoas vão ajuntando riqueza, né? Conseguiu através da pirataria, chamada pilhagem, através do tráfico de escravo. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, que durou 350 anos, das guerras comerciais, da acumulação de riqueza, né? Tem aí uma chargezinha aí, né? Pai, o que é trabalho infantil? Cala a boca e passa o tijolo, quer dizer, é fazer as crianças trabalharem. Hoje no Brasil isso existem leis, né? Mas há muito tempo não existia. Trabalho infantil é fazer as crianças trabalharem e deixar de estudar, verdade? Relação primitiva de capital, ó, os comerciantes industriais começavam a aplicar o capital, financiando e organizando a produção. Coordenação do processo artesanal, o dono do capital, né? O velho e novo desenvolvimento, o velho desenvolvimentismo, a indústria orientada pelo Estado e baseada na substituição de importações. O novo desenvolvimentismo, a industrialização orientada para as exportações, combinada com o consumo das massas e mercado interno. Quer dizer, nós temos uma visão diferente. Antes o Estado mandava em tudo, hoje o Estado está só na fase de arrecadar os seus impostos, né? E muitas vezes não investir de maneira que precisa ser investido, o chamado neoliberalismo, né? Antes o velho desenvolvimentismo, o papel do Estado era obter a poupança forçada, realizar investimentos. Hoje cabe ao Estado criar oportunidades de investimentos e reduzir a desigualdade econômica, o que está muito longe de acontecer, né? A política industrial e central, no velho desenvolvimentismo, e a política industrial é subsidiária, né?
nas estratégicas. A cooperação simples. O que é a cooperação simples? A cooperação simples é um processo no qual os trabalhadores ainda mantêm a hierarquia de produção artesanal, ou seja, o mestre, aquele que ensina, e o aprendiz, aquele que aprende. Entre os diaristas também, os mais jovens e os adultos. O aprendiz tem condições de ser mestre, né? O mestre é sempre aquela pessoa mais sábia que já trabalhou muitos anos em determinada coisa e que vai passando as orientações para os outros. Hoje não acontece bem dessa forma, né? Hoje as pessoas têm que pagar para obter as informações, ou seja, hoje as pessoas têm que ir fazer uma faculdade, as pessoas têm que estudar nas escolas técnicas. Eu, por exemplo, professor, vendo a minha força de trabalho, né? Vendo as informações que eu adquiri ao longo do tempo. Manufatura ou cooperação avançada é a segunda forma de organização da força de trabalho, antes da forma especificamente capitalista. Ou seja, a dissolução desse processo de trabalho baseado nos ofícios, né? Cada pessoa tinha o seu ofício e já trabalhava nas determinadas manufaturas, nas indústrias, né? Tem uma atividade aí que não precisa de vocês fazerem, né? Não precisa de vocês fazerem, e eu vou parando por aqui, né? Vou parando por aqui e espero que eu tenha ajudado vocês aí um pouquinho na questão da sociologia do trabalho, na questão do trabalho, né? Um abraço para vocês, do Hernani Freitas. Se você gostou, compartilha, curte, comente, indique aos seus amigos, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.